Em nossa pequena cidade, onde todos se conhecem, eu era apenas mais uma na multidão de rostos familiares. Minha vida girava em torno dos almoços de domingo, das celebrações em família e das eternas comparações com meu irmão Lucas, o filho, perfeito. Enquanto ele brilhava sob os holofotes do favoritismo dos nossos pais, eu me contentava com as migalhas de atenção que sobravam. Nunca imaginei que uma mentira dele pudesse destruir tudo que construí. Agora, sozinha e longe de todos, percebo que às vezes precisamos nos afastar para encontrar nossa verdadeira força. A exclusão dói, mas me libertou de correntes que nem sabia que carregava. Durante o jantar de domingo, o silêncio foi quebrado pelo grito venenoso de Lucas. Suas palavras me atingiram como facas, acusando-me de uma traição que jamais cometi. Meu corpo congelou, sentindo cada olhar julgador dos meus pais perfurando minha alma. Lentamente percebi que não era mais uma filha, mas um réu num julgamento onde não teria direito à defesa. A hipocrisia familiar transformou aquele momento em meu funeral emocional, mas algo dentro de mim começou a rugir. Não seria mais a vítima submissa. Aquela acusação covarde seria minha certidão de independência. Lucas pensava ter me destruído, mas na verdade, me libertava. A dor da exclusão me consumia como um veneno lento, penetrando cada célula do meu ser. Minha mente girava em um turbilhão de emoções contraditórias: raiva, tristeza, desespero e um profundo sentimento de injustiça. Como poderia minha própria família me condenar sem ao menos me ouvir? Lucas, com sua manipulação calculada, havia tecido uma teia de mentiras tão perfeita que meus pais não conseguiam enxergar além dela. Lembrava-me de cada momento em que fui invisível, relegada às sombras enquanto meu irmão recebia todos os holofotes. Agora, essas memórias ganhavam novos significados. Não eram apenas recordações, mas provas de um padrão perverso de desvalorização. Minha voz, antes abafada pelo medo e pela submissão, começava a encontrar um tom mais forte, mais resoluto. Então é assim que se dissolve uma família? Pensei sarcasticamente. Com uma simples acusação, décadas de laços afetivos se reduzem a cinzas. A ironia era quase cômica. Eu, sempre a filha mais cautelosa, sendo tratada como uma criminosa sem direito à defesa. A princípio, o choque me paralisou. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, testemunhas mudas de minha vulnerabilidade. Mas gradualmente, algo dentro de mim começou a mudar. Cada lágrima carregava menos dor e mais determinação. A tristeza se transformava em combustível para minha ressignificação. Comecei a perceber que minha exclusão não seria minha sentença final, mas minha declaração de independência. Lucas achava que me destruiria, mas na verdade, me presenteava com a liberdade. Já não precisava provar meu valor para pessoas que não queriam me enxergar. O silêncio que me foi imposto seria agora minha arma. Não mais me explicaria, não mais imploraria compreensão. Minha verdade não dependia da aprovação deles. A família que me rejeitou não seria capaz de definir quem eu sou. Cada pensamento negativo que tentava me consumir era transformado em energia. Minha dor se convertia em poder. A vulnerabilidade inicial dava lugar a uma força que nem eu imaginava possuir. Não seria mais a Carla invisível, mas aquela que finalmente enxergava sua própria luz. Vocês pensam que me destruíram, murmurei, para mim mesma, mas na verdade, me libertaram. Enquanto o tempo passava, minha busca por provas tornava-se um exercício meticuloso de resistência. As conversas salvas no celular, os e-mails antigos, cada fragmento de comunicação seria minha munição contra as mentiras de Lucas. Era como montar um quebra-cabeça complexo, onde cada peça representava um pedaço da minha verdade sendo restaurada. Lucas, no entanto, continuava seu jogo de manipulação. Cada erro mínimo era amplificado por ele, transformando pequenos momentos em narrativas dramáticas que o colocavam como vítima. A perversidade de sua estratégia era quase artística. Ele não apenas me atacava, mas construía uma versão de mim tão distorcida que até eu começava a duvidar. A solidão me cercava como uma névoa densa. Os telefones silenciavam, as mensagens não eram mais respondidas. Meus amigos, condicionados pela versão dele, se afastavam gradualmente. Era como estar em uma bolha de isolamento, onde cada pensamento ecoava apenas para mim mesma. Mas algo interessante acontecia nesse isolamento. Eu começava a me descobrir.
A dor da rejeição, antes paralisante, transformava-se em combustível para minha reconstrução. Percebi que minha identidade não dependia da aprovação familiar, mas da minha própria aceitação. As manipulações de Lucas revelavam mais sobre ele do que sobre mim. Sua necessidade de me destruir demonstrava seu próprio vazio, sua fragilidade disfarçada de força. Cada tentativa dele de me rebaixar era, na verdade, um grito silencioso de suas próprias inseguranças. Comecei a documentar tudo, não como vingança, mas como proteção. Registros de conversas, prints de mensagens, uma compilação meticulosa que provaria minha verdade. Não seria mais a vítima passiva, mas a narradora da minha própria história. A distância física da família se transformava em liberdade emocional. Cada quilômetro me afastava não apenas deles, mas de padrões tóxicos que me aprisionavam por anos. A rejeição, que antes parecia uma sentença, tornava-se minha certidão de alforria. Minha dor se convertia em força. Lucas achava que me destruiria, mas na verdade, me presenteava com a mais preciosa das ferramentas, a autoconsciência. Cada lágrima derramada era uma camada de proteção sendo construída. Cada momento de silêncio, um sussurro de resistência. Batalha não seria travada com gritos ou acusações, mas com minha própria dignidade. Eu me reconstruiria, não para provar algo a eles, mas para me provar a mim mesma. A exclusão familiar seria apenas um capítulo, não minha história completa. A decisão de confrontar Lucas nasceu como um grito silencioso dentro de mim. Já não suportava ser refém de suas mentiras, sendo uma peça descartável em um jogo familiar perverso. No momento em que decidi expor a verdade, senti uma energia diferente percorrendo meu corpo, não mais o tremor da fragilidade, mas a vibração da determinação. Escolhi um local neutro para o encontro, um café antigo, de paredes gastas, testemunha silenciosa de tantas histórias de confronto e resolução. Lucas chegou pontualmente, seu olhar carregado de uma falsa segurança que já conhecia tão bem. Vim para esclarecer tudo, disse a ele, minha voz firme quebrando o véu de medo que sempre me cobriu. Cada palavra era calculada, cada argumento sustentado por evidências que havia reunido meticulosamente. As provas que trouxe eram como espelhos que refletiam suas mentiras. Mensagens, e-mails, registros que desmantelavam sua narrativa manipuladora. Lucas tentava manter a calma, mas percebi os micromovimentos que denunciavam seu desconforto. Você não pode provar nada, ele disse, tentando me intimidar como sempre fizera. Mas agora sua estratégia soava vazia, como um rugido de papel. Minha resposta veio carregada de uma ironia fria que o pegou desprevenido. Na verdade, posso, e vou fazer isso. Cada argumento que apresentei era como uma camada sendo removida, revelando a arquitetura de mentiras que ele construíra. Não era mais a irmã submissa que aceitava passivamente suas acusações. Era alguém transformado pela dor, ressignificado pela rejeição. Lucas tentava desacreditar minhas evidências, mas cada tentativa apenas o afundava mais. Suas estratégias de manipulação, que antes funcionavam perfeitamente, agora pareciam patéticas e transparentes. O confronto não era sobre vencer ou perder, era sobre recuperar minha dignidade, sobre provar para mim mesma que meu valor não dependia da aprovação dele ou de minha família. Quando terminei de apresentar tudo, um silêncio denso nos envolveu. Lucas estava derrotado, não por mim, mas pela própria verdade que tanto tentara esconder. Levantei-me, não como alguém derrotado, mas como alguém que finalmente se libertara. Não precisava de sua validação. Minha verdade era minha, independente do que ele ou qualquer outra pessoa pensasse. Acabou, disse simplesmente, deixando para trás não apenas Lucas, mas toda uma estrutura familiar que me aprisionava. Naquele momento, compreendi que minha maior vitória não seria provar algo a ele, mas me reconhecer como uma pessoa completa, livre das correntes de mentiras que me foram impostas. O ambiente familiar se transformava em um campo minado de emoções, dilaceradas. A cada dia, percebia como a distância física não era apenas geográfica, mas uma barreira emocional construída com tijolos de mágoa e incompreensão. Meus pais, antes figuras de segurança e amor, agora representavam o silêncio mais ensurdecedor que já experimentei. As tentativas de reaproximação se transformavam em verdadeiras batalhas emocionais. Cada telefonema truncado,
Cada mensagem não respondida revelava o abismo que Lucas havia cavado entre mim e minha família. A manipulação dele era tão refinada que conseguia transformar minha verdade em mentira, minha inocência em culpa. Comecei a buscar apoio fora do círculo familiar. Amigos, alguns antigos conhecidos, foram meu refúgio temporário. Mas o peso da rejeição familiar era como uma sombra que me seguia, manchando cada nova relação com o estigma da desconfiança. Como explicar algo tão complexo sem soar amarga ou derrotada? A solidão me envolvia como uma névoa densa, mas gradualmente percebia que essa mesma solidão estava me forjando uma armadura interna. Cada momento de isolamento era uma oportunidade de ressignificação. Não seria mais a vítima silenciosa, mas a protagonista da minha própria história. A cicatrizes emocionais começavam a se transformar em marcas de resistência. A dor da exclusão, antes paralisante, convertia-se em combustível para minha reconstrução. Percebi que minha identidade não dependia da aprovação familiar, mas da minha própria aceitação. As manipulações de Lucas revelavam mais sobre sua fragilidade do que sobre minha suposta culpa. Sua necessidade de me destruir demonstrava um vazio interno que nenhuma narrativa falsa conseguiria preencher. Cada tentativa dele de me rebaixar era, na verdade, um grito silencioso de suas próprias inseguranças. Documentei meticulosamente cada evidência, não como estratégia de vingança, mas como proteção da minha verdade. Registros, conversas, fragmentos que comprovavam minha integridade. Não seria mais a narrativa construída por outros, mas a narradora principal da minha trajetória. A distância física se transformava em liberdade emocional. Cada quilômetro me afastava não apenas deles, mas de padrões tóxicos que me aprisionavam há anos. A rejeição, que antes parecia uma sentença definitiva, tornava-se minha certidão de autonomia. Descobri que pertencimento não é algo que nos é dado, mas algo que construímos. Minha família de sangue poderia me negar, mas eu criaria meu próprio conceito de família, baseado em respeito, compreensão e amor verdadeiro. A batalha não seria travada com gritos ou acusações, mas com minha própria dignidade. Reconstruir-me-ia, não para provar algo a eles, mas para me provar a mim mesma. A exclusão familiar seria apenas um capítulo, não minha história completa. O clímax da minha história explodiu como um trovão em um dia aparentemente calmo. A mesa de jantar, antes um símbolo de união familiar, transformou-se no palco da minha mais profunda batalha emocional. Meus olhos, antes úmidos de lágrimas, agora brilhavam com uma determinação que nem eu mesma conhecia. Chega, murmurei, minha voz inicialmente trêmula, mas rapidamente ganhando força. Lucas me olhou com aquele sorriso cínico, tão típico de quem sempre acreditou estar acima de qualquer questionamento. Mas hoje seria diferente. Depositei sobre a mesa um conjunto de documentos, prints de conversas, e-mails. Cada papel era uma peça do quebra-cabeça que desmontaria sua narrativa mentirosa. Meus pais, Maria e Roberto, trocaram olhares de surpresa. Pela primeira vez, eu não seria silenciada. Vocês realmente acreditaram que eu seria capaz de fazer o que Lucas está dizendo? Perguntei, cada palavra carregada de uma ironia cortante que perfurava o ar pesado da sala. A hipocrisia familiar finalmente encontrava resistência. Lucas tentou interromper, mas algo em meu olhar o paralisou. Não era mais a irmã submissa, mas alguém que descobriu sua própria força. Minhas evidências não eram apenas papéis, mas a materialização da minha verdade sufocada por anos. Cada acusação dele foi desconstruída, cada mentira escancarada. Minha voz, antes abafada pelo medo, agora trovejava com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. A manipulação de Lucas se desintegrava sob meus argumentos precisos. Meus pais começaram a compreender a extensão da manipulação de Lucas. Seus rostos, antes rígidos de julgamento, agora mostravam uma mistura de choque e vergonha. A verdade, crua e implacável, os atingia sem piedade. Vocês me excluíram sem me ouvir, declarei. Mas hoje provei que minha integridade é maior que qualquer mentira. Cada palavra era um golpe de libertação. Cada revelação, um passo para minha reconstrução. O silêncio que se seguiu era mais eloquente que qualquer discussão. Lucas estava derrotado, não por mim, mas pela própria verdade que tanto tentara esconder. Meus pais, finalmente confrontados com a realidade,
Não conseguiam mais alimentar a narrativa de seu filho favorito. Naquele momento, compreendi que minha maior vingança não seria destruí-los, mas me reconstruir. A exclusão que tentaram me impor seria transformada em minha mais poderosa ferramenta de crescimento. A mesa de jantar, testemunha silenciosa de anos de manipulação, agora era o palco da minha verdadeira libertação. Não mais uma vítima, mas a protagonista da minha própria história. A resolução parcial se desdobrava como um mosaico de emoções complexas e dilacerantes. Após o confronto intenso, a família revelava suas verdadeiras cores, uma paisagem de tensão e feridas expostas. Meus pais, Maria e Roberto, oscilavam entre o choque e a negação. Seus olhares navegavam entre a culpa silenciosa e a resistência em admitir a manipulação de Lucas. Era como observar uma peça teatral onde ninguém ousava quebrar o protocolo do silêncio ensurdecedor. Lucas, por sua vez, mantinha sua postura, defensiva, uma muralha erguida de mentiras e orgulho ferido. Cada tentativa minha de expor a verdade era recebida com uma frieza calculada, como se eu fosse um incômodo a ser rapidamente descartado. A reação deles era um misto de desconforto e negação. Percebi que não seria uma reconciliação imediata, mas um processo lento de desconstrução de narrativas familiares profundamente enraizadas. Cada palavra que proferi no confronto havia plantado sementes de dúvida que germinariam lentamente em suas mentes. A dor da rejeição ainda me consumia, mas agora trazia um sabor diferente. Não era mais apenas sofrimento, mas uma transformação. Cada lágrima derramada carregava menos tristeza e mais força. Compreendi que minha verdade não dependia de sua aceitação, mas da minha própria convicção. O silêncio que se seguiu era mais eloquente que qualquer palavra. Representava o momento exato em que o equilíbrio familiar se rompia, revelando fraturas antigas que sempre estiveram ali, mascaradas por uma aparente harmonia. Percebi que este momento não seria um ponto final, mas uma vírgula em minha história. A exclusão, antes vista como uma sentença, transformava-se em um convite para a reconstrução. Não mais seria definida pelo que minha família pensava, mas pelo que eu escolheria ser. A distância física que me separava deles começava a se transformar em um território de liberdade emocional. Cada quilômetro de separação me aproximava de mim mesma, de uma versão mais autêntica e empoderada. Lucas continuaria seu jogo de manipulação, mas já não me atingiria como antes. Suas tentativas de me diminuir revelariam mais sobre sua fragilidade do que sobre minha suposta culpa. A verdade, lentamente, encontraria seu caminho. Meus pais, confrontados com a complexidade da situação, começariam uma jornada de reflexão. A dor da divisão familiar os obrigaria a questionar padrões antigos, a enxergar além da narrativa construída por Lucas. A resolução não seria rápida nem completa. Seria um processo de descamação, onde cada camada de mentira seria removida, revelando nuances de uma relação familiar profundamente complexa e machucada. Naquele momento, percebi que minha força não estava em ser aceita, mas em me aceitar. A exclusão familiar seria apenas um capítulo, não minha história definitiva. E eu estava pronta para escrever as próximas páginas com toda a coragem que havia descoberto em mim mesma. O tempo se passa, e minha vida se transforma em um mosaico de descobertas e reconstrução. A distância física da família não mais me define, mas me liberta. Cada dia longe daquele ambiente tóxico é uma oportunidade de ressignificar minha existência. Dedico-me agora a explorar paixões que antes sufocava. A pintura se torna meu refúgio emocional, onde cada pincelada traduz a dor transformada em beleza. As telas que crio não são apenas arte, mas cicatrizes ressignificadas, narrativas silenciosas de uma jornada de superação. A escrita também se revela uma aliada poderosa. Começo a registrar minha história, não como um ato de vingança, mas de cura. Cada palavra é um passo de libertação, cada parágrafo uma camada de ressignificação. Percebo que minha verdadeira família não é definida por laços sanguíneos, mas por conexões baseadas em respeito e amor genuíno. Os amigos que escolho são meu novo núcleo de apoio. São pessoas que me acolhem sem julgamentos, que entendem minha trajetória sem tentar enquadrar-me em narrativas pré-estabelecidas. Com eles, descubro que família pode ser um conceito muito mais amplo e acolhedor do que aquele que conheci.
Meu trabalho também se torna uma fonte de realização. Não mais me escondo na sombra de expectativas familiares, mas construo minha própria identidade profissional. Cada conquista é um tributo à minha resiliência. Cada desafio superado um lembrete de minha força interior. A terapia me auxilia nessa jornada de reconstrução. Aprendo a desconstruir padrões tóxicos, a valorizar minha própria narrativa. Os traumas familiares não mais me aprisionam. São apenas capítulos de uma história que continuo escrevendo. Descobri que a verdadeira liberdade não está na ausência de dor, mas na capacidade de transformá-la em crescimento. A exclusão que um dia me paralisou, hoje me impulsiona. Lucas e meus pais permanecem em um passado que não mais me define. Minha mensagem ecoa como um sussurro de esperança. É possível reconstruir-se. É possível encontrar paz, mesmo quando o mundo parece desmoronar. A família que me rejeitou não compreendeu o mais importante. Ao tentar me destruir, apenas me fortaleceram. Hoje sou livre. Não por estar longe fisicamente, mas por estar completamente em paz comigo mesma. Cada amanhecer é uma oportunidade de celebrar minha própria existência, minha própria história, meu próprio conceito de pertencimento. A dor da exclusão familiar se transformou em minha mais poderosa aliada. Cada lágrima derramada foi um passo rumo à minha libertação. Percebi que o verdadeiro lar não está nas paredes de uma casa, mas dentro de mim mesma. A família que me rejeitou não definiu meu valor. Pelo contrário, me presenteou com a coragem de me reconstruir. Hoje, olho para trás não com ressentimento, mas com gratidão pela força que descobri em minha própria vulnerabilidade.